Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Vrachá, começando mais uma edição do programa Yav Leben. Nós estamos na Parashá Vaigash e nós iremos ler agora a sexta leitura. Esse é um programa feito especialmente para os meus filhos, Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Hesed e Eliav Hassid, e todos os filhos e netos que virão. Eu não sou rabino, não sou morer, não sou professor, não sou líder religioso, eu sou apenas um pai que está estudando a Parashá Shavua junto com meus filhos. Esse é um projeto que eu criei, é um vídeo público, um videolog para ficar perpetuado na internet. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui, mas para que meus filhos e netos possam ver e a gente estudar junto. Qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar dele, sinta-se à vontade, mas o programa não é proselitista. Eu não estou aqui tentando forçar ninguém a virar judeu, apenas um videolog aberto para falar sobre palavras de Torá, espalhar luz, e é isso daí. A sexta leitura, preparando o futuro, é algo muito importante que a gente pode aprender. Como assim, papai? Preparando o futuro? O futuro do povo judeu? O futuro da nossa família? Sim, a gente tem que pensar muito no futuro. E como eu penso no futuro? Às vezes eu perco noite de sono só pensando como vai ser e etc. E como um bom vigiliano que eu sou, às vezes dá certo e às vezes eu fico só no campo das ideias e às vezes não acaba saindo nada. É algo que a gente pode aprender também, tá bom? Eu quero trazer um ensinamento rapidinho. Agora me lembrei que meu pai, o Weber Silen Souza Cunha, ele dizia o seguinte, que aprendi com ele que a gente tem que saber interpretar qual a diferença de sonhar e fantasiar. Isso a gente aprendeu na época que a gente trabalhava com a Amway, mais um comercial aqui, o merchandise. 1990, 91, 92, 93, não me lembro, quando a gente ia para os congressos da Amway, a gente aprendeu com o Dr. Lai Ribeiro, quando a gente ainda tinha umas fitas cassete que a gente ouvia, as palestras de network, e ele dizia, ele aprendeu, ele me ensinou a diferença entre fantasiar e sonhar. O que é fantasiar? Fantasiar, você fica devaneando, né? Ah, como eu gostaria de ter uma casa na praia, como eu gostaria de ter um carro, como eu gostaria de viajar, como eu gostaria de fazer isso e aquilo. Fantasiar, você fica fantasiando. Essa é a diferença da fantasia para o sonho. O sonho você idealiza, puxa, como eu gostaria de estar na praia, ter um carro, ter uma viagem, fazer isso, fazer aquilo, e você coloca no papel. Vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu vou chegar nesse meu objetivo. A diferença de fantasiar e sonhar é que o sonho tem objetivo e a gente corre atrás. E para preparar o futuro, a gente precisa disso também. Nesta sexta aliá, Rashi nos diz e nos ensina, a gente aprende com ele a importância de prepararmos a base do futuro, como Yaakov, que preparou isso. Como? Enviando Yehudá à sua frente para preparar as sinagogas, as yeshivot, as Beit Midrashá na terra de Goshen. Um verdadeiro futuro só estará seguro através da educação de nossos filhos, do Hinur. As yeshivot, elas são consideradas como se fossem as almas e a própria vida do povo judeu, principalmente quando nosso povo está na diáspora, no exílio. Uma yeshivá nos traz direção, nos traz orientação, nos traz liderança para a nossa sobrevivência. Aqui eu quero fazer um agradecimento a Hashem muito grande pelo movimento Lubavitch do Rebbe, o Chabad. A gente sabe que o Chabad é muito forte no exílio, na diáspora, né? Aqui em Israel não é tanto assim, né? Dizem algumas pessoas, mas fora é muito forte. Em qualquer lugar que você vá, você encontra um Chabad, um Shalir do Rebbe, querendo colocar o tefilim, ajudando outro judeu a cumprir a mitzvah, ou quando você vai a algum outro lugar, lá que você tem carne kasher, você tem a sinagoga, você tem escola, tem espaço das mulheres, enfim. Então, eu sou muito grato, até porque o judaísmo verdadeiro que eu aprendi foi através do Chabad, e quero deixar aqui registrado a minha comunidade e sinagoga do coração, o Chabad de Curitiba, e ser muito grato ao Rabino Fit Yosef Dubravsky, que foi a pessoa que abriu as portas e me ajudou todo nesse meu processo, nessa minha caminhada de Teshuvah, de me aproximar de Akadosh Baruch Hu, a sua esposa Moratila também, aos seus genros, o Rabino Mendel Labikovsky e Mendel Stolio, que são suas respectivas esposas e netos. Então, eu sou muito
muito grato a todos eles e a todos os outros Beit Chabad que existem no mundo inteiro, porque graças a eles, muito desse trabalho que é feito, o judaísmo consegue sobreviver no mundo afora através desse grande movimento. Então, que a Hashem traga muito sucesso, que a memória do Rebbe sempre esteja em evidência aí e que sua alma seja levada a cada dia mais e mais. Então, essa é a importância de a gente preparar o futuro. Tudo é pelos filhos. Eu me lembro que muitas vezes eu fico me perguntando por que eu vim para Israel? Por que eu procurei todo esse caminho? Justamente por causa dos meus filhos. Eu queria dar uma boa educação para vocês, queria que você tivesse um futuro com o judaísmo. Papai se esforçou, papai fez tudo para que a gente estivesse hoje aqui. Eu sou grato a Kadosh Baruch Hu, porque hoje Ariel, Eliav estão aqui, vocês já falam hebraico, estão tendo uma educação judaica e brevemente, Bezat Hashem, que os filhos de vocês possam ter também, né, os netos, etc. Então a gente fez todo esse esforço para chegar aqui onde nós estamos, em Eretz Israel, para que vocês tivessem essa educação judaica, para que os filhos, os netos, os bisnetos possam crescer dentro do judaísmo. Eu me lembro também, estudando, que algum rabino alguma vez disse que o verdadeiro judeu, ele só vai se sentir tranquilo quando ele tiver netos judeus. E é isso, meu objetivo é esse. É por isso que o programa está aqui, é por isso que os vídeos são feitos, justamente com esse objetivo de ter netos. Não só, vocês já estão em Israel, vocês estão estudando escolas judaicas, escolas religiosas, vocês vão ter grandes rabinos ainda pela frente. Bezat Hashem, espero ter netos e filhos ainda estudantes, Talmid e Chacham, talvez rabinos, não sei. Não pelo título, mas pelo fato de estudarem. Vocês não vão precisar da orientação do pai de vocês, mas o vídeo está aqui justamente para isso, para deixar perpetuado esse momento íntimo de pai e filho. Mas a preocupação foi muito grande. Quando eu estava no Brasil, eu sofria muito, eu dizia, o que vai ser dos meus filhos? Eu nasci completamente no exílio, eu sei como é que é isso, mas eu lutei e cheguei até aqui. E eu sempre falo para vocês, uma vez eu chorando em Curitiba, eu falei para ela era menor, e eu perguntei para vocês, eu disse, por que vocês servem a Hashem? Por que vocês querem servir a Hashem? Por que vocês acham que servem a Hashem? E eu disse que eu sirvo porque eu amo Hashem, porque eu quero. Eu tive toda a liberdade do mundo de fazer o que eu quisesse no mundo e eu escolhi servir a Kadosh Baruch Hu por amor, de graça. Mas eu me preocupei sim, não sabia se vocês teriam essa mesma força, não sei. E eu fiz de tudo para estar hoje aqui, para dar esse futuro para vocês, né, para que vocês estivessem vivendo na atmosfera judaísmo de Torá e Mitzvot. E Baruch Hashem, vocês estão tendo essa grande oportunidade, a oportunidade que o papai não teve, de crescer num lar judaico e frequentar a sinagoga desde criança. Minha vida sempre foi muito sofrida, como a Parashá de Yaakov fala. Meus dias não foram tão bons, não tão longos quanto dos meus pais, mas sou muito grato a Hashem por tudo que ele tem feito até aqui. E os nossos sábios falam, aonde a gente deve morar? Em um lugar que ensine Torá. Esse é o primeiro lugar para que eu vou te falar sobre isso. Aonde a gente deve morar? No lugar onde tem a Torá. Se tem Torá, vá para lá. Se não tem Torá, não vá. Tem uma história do Pirkei Avot, uma passagem que diz que, me esqueci agora, não dá, tô ficando velho, eu não me lembro das referências, mas tinha um rabino que uma outra pessoa chegou para ele e disse, Shalom Rav. Ele disse, Shalom, Alecha Shalom. Ele disse, Rav, eu sei que você é um grande sábio, um grande rabino, um grande Talmid Chacham, que vem de uma cidade de muitos grandes rabinos. Vem morar na minha cidade, que eu te darei todo o ouro, toda a prata, tudo que você precisar, eu vou te dar. E aí o rabino virou para ele e disse, mesmo que você me der todo o ouro, toda a prata, eu não habitarei em um lugar, não morarei em um lugar onde não tivesse estudo de Torá. O que significa isso? Significa que o rabino viu que a pessoa estava disposta a dar tudo isso porque lá não existia Torá. E o rabino só iria morar num lugar onde tivesse Torá. E isso prefaz o quê? Prefaz justamente o que o David Meller falou, que os teus preceitos, tuas mitzvot, a tua Torá vale muito mais do que ouro, do que rubis e pedras preciosas. Esse é o preparar do futuro, é o resguardar o futuro da nossa família. Sempre habite em um lugar onde tem Torá e mitzvot, onde tem uma sinagoga, onde tem uma mikveh, onde tem escolas judaicas. É aí que a gente deve morar, porque a Torá é a nossa vida. Eu sempre falei isso nos outros vídeos e quero repetir agora. Ela é a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam. E a Torá é a nossa vida. Outro ensinamento é o exemplo de Yosef, que desceu de sua carruagem, quando ele foi já se encontrar com o pai, quando Jacob já estava chegando, mandou Yehudá na frente, lá na terra de Gosh, preparar Beit Midrashá, sinagoga, mikveh, abatedouro, kasher, kasherut e tudo mais. Ele estava vindo agora, e aí Yosef desceu da sua carruagem para saudar o seu pai, se desprendendo de toda a posição importante que ele tinha para honrar o seu pai, Kibud Meav. Midrash conta mais. Midrash diz que ele estava todo bem vestido e ele começou a cuidar dos próprios cavalos dele, e as pessoas disseram, não, você é o vice-rei, você não pode fazer isso. Ele disse, não, faz 22 anos que eu
eu não vejo meu pai e eu quero preparar meu próprio cavalo para me encontrar com meu pai. Eu quero mesmo. As pessoas ficaram assim, uau, ninguém honra o seu pai como Yosef. Assim está escrito na Haggadah. Bem, então do outro lado, Yaakov diz que ele poderia morrer em paz. Por que em paz? Em paz, pois ele viu como Yosef estava no caminho certo, continuando a seguir os caminhos de Deus, e não existe algo mais prazeroso para um pai do que ver seus filhos seguindo os caminhos de Deus, isto é, ter paz no final da vida e prosseguir em paz. Então preste bem atenção, você quer ver um pai dizer, olha, eu estou em paz comigo mesmo, é quando ele vê que os filhos deles estão em paz. Que às vezes o sogro e a sogra falam, né? Os nossos pais dizem, se vê o filho brigando, os pais ficam arrasados, porque a família está brigando, o filho ou a filha tem um casamento conturbado, você não tem ideia de quantos parentes sofrem com isso também. Você quer ver um pai ou uma mãe ficar em paz, tá feliz e dizer, hoje eu posso morrer em paz. É quando ele vê que todos os irmãos estão em paz, não tem briga, que o filho está bem encaminhado no casamento, que ele está bem encaminhado no trabalho, que ele tem paz, e principalmente quando ele segue o caminho de Deus. Ainda agora há pouco, antes de gravar isso, eu estava conversando com meu pai, o Haroldo Alves Armânio, e ele estava dizendo, olha, eu posso ter feito tudo de errado na minha vida, mas eu rezei muito para Deus para que os meus filhos não tivessem o caminho que eu tive, os caminhos tortos da vida. Eu agradeço a Deus porque Ele tomou conta de vocês. Acredito que em certa parte isso seja verdade, que Deus tenha tomado conta e talvez Deus tenha ouvido pelo menos essa tefilá dele, essa oração dele, porque eu estou aqui hoje, né? Fiz de tudo e ainda luto para não seguir os caminhos tortos da vida. E a coisa mais prazerosa que tem para o papai, se você me disser, pai, qual o maior presente que eu posso dar para vocês? Continue seguindo o caminho de Torá e Mitzvot. Isso é aquilo que vai alegrar mais o pai, quando eu vejo meus filhos casados, bem casados, com os netos, cumprindo Torá e Mitzvot. Yosef, mais uma vez, preserva a integridade espiritual dos irmãos e da família, distinguindo eles ao faraó por serem pastores de gado, ou seja, meus irmãos são diferentes. Isso afastaria a família da convivência idólatra dos egípcios e preservando o princípio da boa vizinhança, isso já bastava. Então, não fale para eles que vocês são pastores, tá? Senão ele vai querer pegar vocês para colocar vocês no Ministério da Agricultura, no Ministério da Defesa, no Ministério... Não se metam com política, por favor. Continuem estudando Torá e Mitzvot, tá? É isso que Yosef estava fazendo. Os 5 irmãos que Yosef levou para apresentar ao faraó foram os mais fracos. Aqui existe uma pequena marloca de quem eram eles. Mas eu peguei uma dessas opiniões, Drashi, que fala sobre os seguintes, que eram Reuven, Shimon, Levi, Sahar e Benjamim. Peraí, Reuven e Shimon, a gente viu que o Levi com o Shimon, só eles invadiram e mataram a cidade de Sherem inteira. Eles são os mais fracos? E ainda bota aqui também, cadê então Reuven, Shimon, Levi, Sahar e Benjamim. Eles eram considerados fracos, pois eram os mesmos que Moshe não repetiu os nomes no momento dele, do Vezor Haberahá, na Parashá, na última Parashá, que fala esta é a bênção, quando Moshe estava abençoando as tribos antes de ascender. E Yosef, então, justamente levou esses daí para que Faraó desistisse de alguma ideia de querer usar eles como quaisquer fins, como eu disse, né? Ministro, o capitão da guarda, etc. Como é importante o poder da tradição. A gente aprende algo muito interessante aqui. Os nossos pais foram pastores, nós somos pastores e os nossos filhos vão ser pastores. Essa é a importância que gera vida e preserva o nosso futuro ao longo dos tempos. O que, papai? A tradição. Uau! Tradição, isso me lembra do violinista do telhado que ele canta tradição, tradição. Tradição, a tradição dos nossos sábios é isso que nos mantém com a identidade, com fé, saber, papai seguia Torá Mitzvot, eu sigo Torá Mitzvot e os meus filhos vão continuar seguindo Torá Mitzvot. Outra coisa que a gente pode notar muito importante é que os irmãos de Yosef deixaram bem claro, né? Aqui na Torá eles falam que eles vieram para passar algum tempo no Egito e não vieram para ficar definitivamente. Eles já disseram, a gente vai passar um tempo, a gente não vem morar aqui e se mudar de vez. Tem fome lá na nossa terra e aqui tem comida, a gente vai passar por um tempo. Já para deixar claro que eles não vieram para morar. Muito interessante. Na sequência, Yosef apresenta o seu pai, então, depois que apresentou os irmãos, seu pai é Faraó, e Yaakov abençoa então o rei. E a chegada de Yaakov no Egito fez com que a fome, né, que iria durar 5 anos a mais, tinha acabado. Por causa do que? Da bênção que Yaakov deu a Faraó também. O Yaakov, quando ele conheceu o Faraó, ele deu uma brachá para ele, uma bênção muito interessante. Disse que toda vez que o Faraó ia até o Nilo então ia subir a água até ele, então irrigando toda ali, né, aquela parte ali, então trazendo comida. Por que terminou a fome? Porque o tzadik, onde ele está, ele traz a brachá com ele também. Yosef nos ensina como um grande exemplo. Ele poderia muito bem também facilmente usar todo esse poder de
alimentar e dar o melhor para os seus irmãos. Ele era o vice-rei, ele poderia fazer o que ele quisesse, né? Esbanjando nesse tempo de fome, poderia fazer isso. Mas ao contrário, ele dá o exemplo como ensinou os mestres do Talmud, que aqueles que estão na liderança do povo não devem usar de seus cargos para se beneficiar de tudo isso, mas ao contrário, eles devem ser os primeiros a dar o bom exemplo e se privando também e nunca beneficiando os seus parentes e a si mesmos. Jamais. Yosef representa o povo judeu que onde quer que vá, coloca a sua inteligência a serviço do país, onde quer que vá, contribuindo assim com o meio em que está. Yosef era uma pessoa tão fascinante. Ele era como se fosse um grande empresário. Ele colocou toda a ideia dele, todo o pensamento, toda a qualificação, todas as habilidades deles a serviço do quê? Do país onde ele estava, né? Colocou isso também é ser grato, e isso também é Torá, judaísmo diz que você deve ser grato aonde você está. Então Yosef colocou tudo isso e não fez como alguns políticos que na hora de taxarem, colocarem encargos sobre o povo, aumenta o salário deles, mas não aumenta o salário do povo. Ao contrário, em momento de crise, o primeiro a dar o exemplo são os políticos, são os líderes. Eu vou tirar Yosef, era completamente diferente. Dias poucos e miseráveis. Não foi muito legal isso daqui não, viu? Quem falou isso foi Yaakov. Nessa parte aqui da Parashá, a gente vê que Yaakov reclama dos dias da sua vida. Mesmo Deus tendo abençoado ele, protegido, prosperado, por que ele disse isso? Qual foi o motivo? Por que ele disse que seus dias não foram tão bons assim? Quando ele chegou na presença de Faraó, que o Yosef levou ele, o Faraó já olhou no rosto dele ali que ele era uma pessoa meio triste, uma pessoa que, sabe quando uma pessoa que tá surrada pelo tempo fala, rapaz, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 43. 43? Tão novo assim, parece que você tem 60. Isso me lembra alguns amigos da televisão que diziam, Barro, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 38, tenho 40. Parece que tem cara de 50. Eu falei, meu amigo, é que eu já ralei muito, já trabalhei muito, já sofri muito nessa vida. E Yaakov era desse jeito. Quando ele chegou até o Faraó se espantou com ele, sabe, ele mostrou um ar de tristeza que o Faraó ficou, quanto tempo você tem, rapaz? Então ele falou isso. Pelo fato dele ter dito que poucos e miseráveis não eram tão bons esses dias, Hashem por isso tirou 33 anos dele. Por causa disso, 33 anos a menos que ele estava destinado para ele viver, Hashem tirou, ou seja, ele viveu 33 anos a menos do que o seu pai Yitzhak. Yitzhak foi o que mais viveu de todos os patriarcas, mais do que Abraham e, enfim, do que Yosef e etc. Uau! Eu posso entender Yaakov, mas pelo fato dele ser um grande tzadik, esse pequeno erro não poderia passar despercebido e Hashem também corrigiu. Quanto maior nível de grandiosidade da pessoa, de tzadik e de justo, Hashem também pesa da mesma maneira como aconteceu com Moshe Rabbeinu, que não entrou em Eretz Israel. Uau! Como a gente tem que tomar cuidado com a boca. Eu sou grato a Hashem por tudo que tem feito e a gente tem que aprender a ser grato. Por mais que tudo tenha acontecido na nossa vida, a gente tem que ter grato. Olha o que Hashem falou. Cara, eu te livrei de Esav. As 7 vezes que eu citei que ele caiu, né? Livrei de Esav, de Lavã, voltou com um anjo, Iná, comida, te dei. E você está dizendo que são poucos e miseráveis? Cadê teu agradecimento? Temos que tomar cuidado. Só uma última curiosidade. Todas as vezes que as pessoas iam até o Faraó, existia uma pequena entrada que todo mundo tinha que se abaixar para entrar até no palácio para falar com o Faraó. E diz o seguinte, que quando Yaakov entrou, essa pequena abertura, ela houve um milagre que ela se estendeu. E Yaakov passou, na realidade, reto. Não teve que abaixar nada. Até porque na beira dessa entrada, no começo tinha uma deidade, uma idolatria ali, que todo mundo que tinha que passar, tinha que abaixar como se estivesse adorando, pedindo permissão para aquela idolatria do Egito. Quando Yaakov entrou, ele não se prostrou e o rei ficou espantado. Como assim? E quem estava do lado do rei, como ministro também, o Og, o gigante, o grande Og, rei de Bashan e etc. E o que foi que aconteceu, se eu não me engano? O que foi que aconteceu? Eles ficaram ali espantados e o faraó disse para ele, você lembra? Esse eu acho que é Abraham, porque há muitos anos atrás, o Abraham, quando entrou na presença, aconteceu o mesmo milagre, ele não se abaixou. Esse é Abraham. E o Og também disse, é Abraham. E depois descobriram que não era Abraham, era o descendente dele. Aí o Og disse, mas ele parece idêntico, ele é todinho Abraham. Tinha a mesma fisionomia de Abraham. Ele disse, não, mas não sou, eu sou Yaakov, ele foi o meu avô e etc. E aí o faraó vira para o Og e disse, tá vendo? Você disse que Abraham nunca teria filhos. Uma vez o Og falou sobre isso. O Og falou, é verdade, olha aí quantos filhos ele tem. E disse que lá em cima Hashem decretou, porque Og uma vez jogou esse mal olhado em cima de Abraham, dizendo
dizendo que ele nunca teria filhos, um dos seus descendentes irá então tirar sua vida. Quem foi esse? Mais lá na frente foi Moshe Rabbeinu. Numa das lutas, o Moshe Rabbeinu deu um pulo que o cara era tão grande, era tão gigante, Og, que ele, um pulo de 2 metros, 5 metros, ele conseguiu atingir o calcanhar de Og e Og caiu para trás. Depois ainda que a rocha afundou na cabeça dele, com buracos que as formigas fizeram, ele caiu e morreu ali o Og. Bom, quanta coisa interessante. Isso é o Midrash, as Agadot falam sobre isso, mas é algo muito interessante da gente trazer aqui. Shalom Aleichem, Leitraut.